Sexto ponto de atenção, nunca escolha a renda vitalícia quando for converter a sua reserva financeira, a não ser que... Vamos ver. Bom, nesse ponto de atenção, dei um destaque na chamada que se deve evitar a conversão de reservas financeiras em renda vitalícia no momento da aposentadoria, da conversão da reserva financeira, mas eu vou falar sobre as diversas modalidades, diversas alternativas que existem, modalidades diferentes que existem de conversão de uma reserva financeira em benefício de aposentadoria. Vou dar minha opinião sobre elas, dizer o que eu acho que se deve fazer, pela minha experiência. Vou dar aqui minha opinião. Óbvio que as pessoas podem, às vezes, analisar e, diante da sua realidade pessoal, considerarem que uma das outras alternativas que aqui eu estou dizendo que eu não acho adequada, a elas lhe parece mais conveniente. Mas o que importa aqui para mim, a partir de toda a análise e experiência que eu tenho, é colocar a minha opinião. Então, em primeiro lugar, a gente tem que considerar o seguinte: a escolha que se faz de opção, de modalidade de benefício, no momento da contratação da proposta de um plano de previdência privada, não tem importância nenhuma. A escolha de fato definitiva, ela só vai ser feita lá no futuro, quando a pessoa de fato aos 60, 65 anos faz a conversão. Nessa hora ela tem que escolher entre uma das modalidades possíveis e essa escolha é definitiva. Daí o porquê de se ter muito cuidado com a escolha que vai ser feita, não tem como depois voltar atrás. Em primeiro lugar, aqui no exemplo eu vou mostrar que eu peguei no site da SUSEP um plano da Icatu e procurei ver aqui, estão diversas modalidades de benefício, renda vitalícia, temporária e assim por diante. Eu vou explicar várias delas. Para isso, eu considerei aqui um exemplo, então. Vamos considerar uma pessoa que tivesse reservas financeiras, nesse exemplo de R$500 mil, aos 60 anos de idade, sexo masculino. Os valores apontados foram calculados no site da SUSEP. Então, aquele mesmo site, eu coloquei esses parâmetros e chego a esses benefícios mensais que a pessoa iria receber. Então, vamos explicar cada um deles. Em primeiro lugar, a renda mensal vitalícia daria R$ 1.766. Por que não pegar a renda vitalícia? Porque, na minha opinião, isso contraria toda a lógica de preocupação, de segurança que a pessoa tem, de justamente estar fazendo algo pensando no futuro. Ela teve a preocupação e teve o esforço ao longo de muitos anos de formar uma reserva. Ora, transformar isso numa renda vitalícia traz para ela um risco de eventualmente ela vir a faltar 2, 3 meses depois de iniciar o recebimento do benefício. Ela não vai mais receber nada, vitalícia, ela faleceu, e a família também não vai mais receber nada. Então, do ponto de vista da segurança, da proteção, eu não consigo entender uma lógica por trás disso, dado que tem outras alternativas que, na minha opinião, são melhores. Essa aposta que a pessoa está fazendo de viver muito tempo, daí por certo a instituição com a qual ela contratou o benefício vai ter a responsabilidade de pagar para ela, simplesmente uma aposta, porque ninguém sabe quanto tempo mais vai viver. Então, se por um lado se teve a preocupação de formar reserva, de ter segurança, por outro lado, ficar com esse risco de eventualmente vir a faltar muito cedo, na minha opinião, não vale a pena. Então, pegando aqui uma outra possibilidade, a renda mensal temporária, 20 anos, veja que o benefício fica maior, R$ 2.394. Mas por que não a renda mensal temporária? Porque além de ela ser vitalícia, então, de novo, ela traz esse componente de risco da pessoa vir a faltar muito cedo e nem ela nem família vão receber os valores que foram acumulados depois de muito tempo. Além disso, ela se encerra no prazo estabelecido, aqui eu coloquei 20 anos. Então, qual é o problema? A pessoa pode realmente viver esses 20 anos, mas chega lá quando chega em cessar o período dos 20 anos, ela deixa de receber justamente no momento que ela tem mais idade e mais pode estar precisando de recursos. Eu não consigo entender uma lógica de se fazer essa escolha. Na minha opinião, é das piores. Aqui, então, chegamos na renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido, 20 anos. 1.590. Vejam, ela é inferior a 1.766. Mas a grande vantagem que ela traz é o fato de que, se por um lado ela continua sendo vitalícia, existe a obrigação para que a instituição pague o benefício de forma vitalícia para essa pessoa, ao se colocar um prazo mínimo garantido, aqui na simulação eu coloquei 20 anos, poderia usar 25 anos, a chance da pessoa receber de volta, seja ela ou a família, os recursos que foram aportados é muito grande.
Por quê? Porque ela vindo a faltar, os herdeiros legais, colocados na proposta, os herdeiros legais vão continuar recebendo o benefício pelo prazo mínimo garantido, pelo menos. Ok? Bom, aí eu tenho aqui outras duas possibilidades que eu marquei com os asteriscos, dando aqui abaixo as explicações dos parâmetros que eu utilizei para que se fossem calculados uma renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário ou reversível ao cônjuge com continuidade aos menores. Os valores são mais baixos porque, por óbvio, além de ser vitalício para essa pessoa, depois existe o repasse para esses beneficiários indicados. Por que não essas duas modalidades também? Porque além de trazerem um risco da parte vitalícia, uma vez que tenha se escolhido lá no momento da conversão da reserva em benefício, esses beneficiários, se eles vierem a faltar, por exemplo, antes daquele que está recebendo, o titular do recebimento do benefício, não tem como trocar. E ninguém sabe quanto tempo, por exemplo, uma pessoa que solicitou benefício vai ter a sua esposa ainda viva. Então, pode ser que num caso, um casal sem filhos, considere que essa seja a melhor alternativa, a alternativa que lhes atende. Mas do ponto de vista da segurança, de a pessoa pelo menos ter uma garantia maior de que ela ou família retirem valores no futuro que foram aportados, eu não entendo essa como uma alternativa adequada. Então, para essas duas alternativas, eu não considero vantajosas. A renda mensal por prazo certo, aqui eu coloquei 20 anos. Bom, veja, para a gente chegar nesses 2.083, basta fazer a divisão dos 500 mil pelos 240 meses, que são os 20 anos, né? A gente vai chegar aos 2.083. O que tem de bom nessa alternativa? O que tem de bom é que a pessoa, a família, vai receber de volta. Se ela vier a faltar, é uma pensão por prazo certo, alguém vai receber durante 20 anos. O que se sabe é que os valores acumulados vão ser recebidos de volta. Agora, o problema é justamente uma pessoa fazer essa escolha, receber por esse prazo certo e ao final, digamos, ela está lá com 80 anos, talvez seja o momento que ela mais precisa de recursos, ela não vai mais ter benefício nenhum. Em qual possibilidade a gente poderia considerar que é aceitável se pensar na pensão por prazo certo? No caso de, digamos, a pessoa ter outros rendimentos projetados para o seu momento de aposentadoria que lhe garantem segurança. Então ela não está buscando a renda da previdência privada como uma renda que lhe garanta sustento. Ela simplesmente aqui está pensando em trazer o dinheiro de volta. Então, nesses casos, pode-se considerar. Bom, mas e falando da renda vitalícia? Eu digo lá no título, lá na minha chamada, a não ser que, então vamos falar do a não ser que. Os casos em que eu vi que, de fato, valia a pena a conversão da reserva, do montante da reserva financeira, convertendo para um benefício mensal de renda vitalícia, são casos em especial de planos mais antigos. Eu citei no meu manual um exemplo de uma pessoa que havia recebido uma oferta do seu banco, um grande banco, para transformar o seu plano, da forma como estava, para uma tabela decrescente, esperar 10 anos, resgatar o montante pagando 10% de tributação definitiva. E a minha análise do plano dela, ao descobrir, encontrar qual era a sua tábua atuarial, é que o valor do benefício projetado para ela era um valor de benefício bastante elevado. Ora, uma tábua antiga, expectativa de vida mais baixa, benefício mais elevado. Na projeção, então, que eu fiz para ela, eu mostrei que em 5 anos ela praticamente retirava os valores que ela tinha acumulado. Então, do ponto de vista de uma análise matemática, eu considero que esta, digamos, aposta, entre aspas, é mais vantajosa. O que eu disse para ele? Na minha opinião, o que ele deveria fazer imediatamente é converter a tua reserva em benefício mensal. E se tu viver mais do que 5 anos, vai ficar para a instituição a responsabilidade de pagar esse benefício. O que o grande banco estava querendo fazer? Estava querendo se ver livre do risco atuarial. Convidava ele para trocar por um plano, no futuro fazer o resgate integral e não assumir esse risco. Então aí vem a grande questão. A pessoa tem desconhecimento, muitas vezes não sabe o que está fazendo. Aqui nessa tabela eu mostro para vocês que para diferentes idades, vejam que os percentuais de diferença entre os fatores que são aplicados sobre as reservas vão aumentando. Uma pessoa com 55 anos, se ela for receber a renda vitalícia com prazo mínimo garantido de 20 anos, a diferença é de 5,74% se fosse só vitalícia. E já aos 70 anos, essa diferença aumenta para 27,52%. Por óbvio,
Se a pessoa fosse aos 70 anos solicitar renda vitalícia, a chance de repente ela viver mais 5, 10 anos é grande. Então, já pelo prazo mínimo garantido, como vai ter que se pagar por 20 anos, o benefício acaba ficando cada vez menor. Então faz sentido, tem uma lógica por trás disso. Num outro ponto de atenção, eu vou comentar a minha opinião sobre quando se deve fazer. Qual é o melhor momento para que se faça a conversão de reservas financeiras em benefício privado de aposentadoria. Aqui, por hora, importa falar mais sobre as modalidades e o que eu penso sobre elas. E aqui, então, a gente tem a conclusão, aquilo que eu considero renda mensal vitalícia somente em planos mais antigos, quando você vê que encontra uma vantagem matemática em correr o risco de receber uma renda por você não saber quanto tempo mais vai viver. Também um ponto de interrogação para a renda mensal para o prazo certo. Você vai receber de volta, a família vai receber de volta, a preocupação é que a pessoa não tenha necessidade de renda lá no futuro, porque o fim do prazo não tem mais essa renda. A renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido, 20, 25 anos, que eu considero a melhor, e renda mensal temporária e vitalícia reversível, que eu considero alternativas que devem ser evitadas. A grande preocupação que existe é que para muitas pessoas, ao fazerem uma escolha definitiva, sejam mal assessoradas no momento dessa escolha e por desconhecimento ou mau assessoramento acabem tomando uma decisão que vai ser errada, que vai trazer risco para ela, para sua família, e é isso que a gente procura evitar. E uma outra alternativa que existe, quando a gente está falando em termos de conversão de reservas em benefício de aposentadoria, é simplesmente não se fazer a conversão, se manter o plano lá vigente e fazendo resgates parciais. Como é possível fazer resgates a cada 60 dias, a dica que fica é separe o plano, digamos em 2 planos, em cada um deles faça resgate 60 dias, então na verdade você consegue programar para que em cada um deles você tenha a cada 30 dias um resgate. Isso funciona como se fosse o recebimento do benefício, garante para a pessoa que ela está retirando parte do valor, ao mesmo tempo em que a reserva financeira vai ficar à disposição dela ou da família se ela vier a faltar. É uma alternativa mais trabalhosa, mas também é uma alternativa possível de se escolher, e é por isso que num próximo ponto de atenção eu vou colocar a importância de a gente escolher como data de saída do plano, data de encerramento do plano, quando contrata a proposta, uma idade mais avançada.